Buenas a gauchada, buenas a todos que estão nos ouvindo agora e tá aí compartilhando esse vídeo. Indiada, hoje nós vamos fazer uma prosa aqui um pouco meio diferenciada das demais que nós já fizemos. Eu estou trazendo esse estilo meio campeiro aqui porque eu quero trazer uma reflexão bastante interessante e muito importante para os nossos tempos. Hoje nós vamos fazer uma resenha crítica falando sobre o poema, falando sobre a música, falando sobre a canção, sobre a forma de se expressar precisamente do estilo campeiro. Olha, nós estamos vivendo ultimamente momentos bastante interessantes, importantes e, por que não dizer também, preocupante. Mas o que tem a ver preocupante com o nosso modelo campeiro de música? Nós vamos poder pensar sobre isso a partir de agora na nossa conversa bem campeira. Eu quero trazer aqui para nós pensarmos juntos, reflexionarmos juntos, uma das canções de um cantor, compositor, um poeta muito conhecido, chamado Dante Ramon Ledesma. Dificilmente um campeiro, um gaúcho, não conhece Dante Ramon Ledesma, não é verdade? Pois é. Mas por que nós podemos falar que é preocupante ouvir Dante Ramon Ledesma? Será que as músicas gauchescas preocupam a nossa peleia dos últimos tempos? Pois eu digo que depende do ponto de vista, sim. O Dante Ramon Ledesma é um gaúcho argentino, radicado no Brasil, naturalizado brasileiro, inclusive. Um homem que teve uma carreira brilhante, tem uma carreira brilhante na música, na composição, um grande poeta. É formado em sociologia, é um sociólogo, um dos grandes nomes defensor da causa progressista, revolucionária. E aí o gaúcho velho fica pensando, bate, mas eu já ouvi tanto Dante Ramon Ledesma e eu gosto daquela forma poética dele se expressar, e é verdade. Primeiro é bom lembrar que toda música ela traz um recado, não é? Traz um recado, traz uma mensagem, e essa mensagem ela vai permeando o nosso coração por causa desta sensatez, ou seja, dessa sensibilidade que nós temos de absorver o poema, porque o poema, ele é poema, e aí já diz tudo, né? O problema é o que está por detrás disso, o problema é o que está sublinhar, a intenção do poema, a mensagem que ele traz. Nós vamos falar hoje sobre uma música que ele cantou com uma mescla de espanhol com português, chamada Orelhano. Orelhano. Já escutou essa música? Quantas vezes, certamente, mateando, comendo um churrasco, bem campeiro, com a família, com os amigos, e até viajando aí pela estrada, ouvindo no som do carro, Orelhano. Lembra dessa música? Orelhano. Orellano, brasileiro, argentinos, castelhanos, campesinos, gaúchos de nascimento, son cansados del mesmo tento, sustentando un ideal, sin sentir a marca quente, nem o peso do bozal. Olha só. Te lembra de alguma coisa, de alguma época bem especial na tua vida? Então, Orelhano. Para começar, vamos decifrar um pouco o que é orelhano. Orelhano é a mesma coisa que obstinado. Obstinado, fazendo um resumo de obstinado, é aquele que está à disposição ou intencionado a fazer alguma coisa sem levar em consideração toda a baliza da ética. Ou seja, é aquele que, para conquistar o seu propósito,
passa por cima de qualquer coisa. Esse é um obstinado. Esse é um déspota que não observa as leis. E o Aureliano quer dizer isto. Então o Dante Ramon Ledesma ele começa a sua música declamando uma história de um Aureliano, de um índio velho que vinha da Argentina ou vinha de algum lugar. Ele diz que no trem da fronteira, viajando para Uruguaiana, que é no Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil, ou aí no sul do Brasil, ou aqui no sul do Brasil, depende onde que você se enquadre nesse momento. Ele diz que ele viajando no trem da fronteira, na região de Uruguaiana, quando chegou lá na fronteira, pediram a ele a identidade. E ele respondeu assim: eu me identifico com a paz e venho cantar sob a sua bandeira. Bom, eu vou começar por esse ponto do sociólogo, do socialista, do comunista, daquele que defende a sua tese, o Dante Ramon Ledesma. E eu não quero aqui menosprezar em uma vírgula o artista, a capacidade artística desse grande músico. Eu venho aqui fazer uma crítica sobre a sua mensagem e o propósito da sua canção. O Dante Ramon Ledesma, ele, com toda a sua capacidade musical, ele diz o seguinte, que quando perguntaram a identidade do índio velho que estava viajando no trem, ele não se revelou como alguém, como uma pessoa, com um nome, com alguma coisa que o identificasse como uma pessoa, como um indivíduo. Mas ele simplesmente diz: me identifico com a paz e venho cantar aqui no teu solo, venho cantar na tua pátria. Bom, em se tratando de argentino, o Dante Ramon Ledesma, esse cidadão que é marxista, leninista, defende as causas revolucionárias do progressismo, este que vem trazendo uma destruição lenta e venal às famílias e os conceitos e os valores, ele defende algo que hoje, exatamente no dia de hoje, esta semana do mês de julho de 2021, na Argentina, a Argentina tirou da sua história, naquilo que nós conhecemos como carteira de identidade, documento nacional de identidade, o DNI, tirou aquela parte que diz assim, sexo masculino ou sexo feminino, fulano de tal, sexo masculino, não tem mais na Argentina, não se identifica mais como alguém. O nome ela ou ele não pode ter mais num documento argentino. Sabe quem que defende esse pensamento? São os marxistas, os leninistas, os progressistas, os comunistas. E este grande poeta, que tantos mates foi tomado celebrando a sua capacidade musical, estava dizendo para você, gaúcho velho, dizendo assim, tchê, tu não precisa mais ser gaúcho, tu pode ser qualquer coisa, pode ser o que você quiser, porque na tua identidade não tem mais uma identificação. Ah, guri velho. O governo argentino, no mês de julho de 2001, tem todos, todas e todes. Quando o Ledesma diz que eu só me identifico com a paz, esta é a proposta de trazer igualdade a todos, de defender os direitos, e eu também gosto dos direitos, mas desde que o direito não ofenda da porta da minha casa para dentro, desde que os direitos não venham ofender a minha família. Quando ele diz, eu me identifico só com a paz, exatamente agora o governo argentino, e uma proposta mundial é esta, mas ele se antecipa e já vai
fazendo com que isso seja lei definitiva no seu país, ele diz agora não tem mais o gaúcho ou a gaúcha, tem os gaúches. Dá vontade de rir, né, piazada? A música Aureliano do Dante Ramon Ledesma continua falando essa mensagem feroz aí de trazendo a igualdade, né, nivelando por baixo. Ele continua dizendo assim, chamando a turma, chamando a companheirada para pelear com ele numa terra onde não deveria ter ninguém que fosse responsável ou que fosse, vamos dizer assim, alguém que tivesse que cumprir algum sentido de ordem e tal. E ele diz assim, eu quero ser como um animal que nunca sentiu a marca quente e nem o peso do buçal. Quando ele fala que nunca sentiu a marca quente nem o peso do buçal, ele está se referindo exatamente a um cavalo solto, um cavalo sem dono, um cavalo que não tem marca, um cavalo que não é domado. Um cavalo que não tem dono, que não tem marca, também não tem dono. Cavalo sem marca é cavalo sem dono. Ou acaso tu pode andar com seu cavalo aí num trailer, levar de um estado para o outro e passar pelas barreiras sanitárias que são importantes para a nação? As barreiras sanitárias são que controlam o controle, né? O controle de doenças, infecções e coisa e tal. Como é que você vai apresentar a resenha do seu cavalo se não tem uma marca? Então, um cavalo sem marca é cavalo que não pode ter dono. E um cavalo sem marca é um cavalo que não serve para nada. Porque ele, para começar, não pode ficar em lugar nenhum. Se ele estiver dentro de um potreiro, de um pasto de alguém, ele precisa ter o seu registro. E sem o peso do buçal, quando ele fala, é um cavalo que não foi domado, é um cavalo redomão, um cavalo que não obedece nada, é um cavalo que não serve para trabalhar. Um cavalo que serve apenas para ficar ali fazendo volume. E ele diz que isto é importante. E ainda o Dante Ramon Ledesma, quando ele está cantando esta música, dentro desse poema, ele fala assim, Aureliano, ou seja, obstinado, o homem que não respeita a lei. Se você se sente prisioneiro, na fala dele ele fala, se você se sente embretado é quando um animal está no brete, né, para fazer um procedimento. Ele diz, se você se sente embretado, se sente fechado, se sente preso, ele chama para vir lutar ao meu costado. Mas que lutar ao meu costado? Para que fazer guerra? Mas é isso que os revolucionários fazem. Isso já há muito tempo vem acontecendo, né? Os revolucionários, eles não querem mudar as coisas a partir de si, mas querem a partir da destruição do outro. Já pensou? E aí ele diz, vem lutar do meu costado, nessa gaúcha nação, se referindo ali a uma separação de algo. E ele diz assim, por causa desse laço, por causa dessa amizade, por causa dessa história que nós já temos, que parece que nós estamos como um laço arrodilhado, um laço enrolado só à espera de ocasião. Espera de ocasião, um laço à espera de ocasião. Por que nós precisamos esperar ocasião para fazer alguma coisa de bem, se nós podemos construir isso constantemente na nossa vida? Será que nós precisamos chamar alguém para fazer guerra conosco? E aí, essa é a ideia, essa ideia campesina, essa ideia dos movimentos que querem dizer que você não pode, não precisa, não deve ter propriedade. A propriedade é de todos mesmo aqueles que não trabalharam por ela. Por isso ele quer um lugar sem aramado ou sem alambrado e quer que os outros companheiros fiquem perto, esperando a ocasião para dar o bote e fazer a sua conquista num lugar que não lhe pertence.
Tem muita coisa que nós poderíamos falar, mas eu não quero entrar nos detalhes filosóficos e nem aprofundar tanto nesta questão. Eu só quero fazer deste vídeo um pequeno recordo, um pequeno alerta de que todos estão sendo bombardeados com a mensagem subliminar. A juventude está perdendo o seu brio. A juventude está perdendo a garra, ou seja, esta geração está uma geração fraca. Tem um ditado que fala que tempos difíceis faz homens fortes, e homens fortes fazem tempos fáceis, e tempos fáceis fazem homem fraco. E parece que nós estamos presenciando a ascensão de uma geração de homens fracos. Tchê, tu sabes que agora, por causa de ficar com a guarda baixada, tu tem que tolerar muita coisa, porque se falares algo que vai ao desencontro do querer de muitas pessoas, tu pode ser incautado, tu pode ser imputado como um déspota. Ou tu será como um Aureliano, se não concordar de coisas horríveis que está acontecendo na nossa sociedade hoje. Mas aí eu quero perguntar para a gauchada, que tem um ditado bem campeiro e bem conhecido, que dizem assim: bate, estamos lutando, vamos lutar até o final, nem que seja só com o cabo da adaga. Eu quero fazer um apontamento aqui bem triste para a gauchada mais velha do que eu, inclusive. Você sabe por que a piazada de hoje estão se deixando levar assim tão facilmente por esse modernismo que deixa eles frouxo? Frouxo, piazada frouxa. O homem quer ser mulher e mulher quer ser homem, perderam a identidade. E isso se confirmou nos documentos agora na Argentina e em alguns países do mundo, e logo, logo chegará no Brasil, se os homens de bem não tomarem consciência e se posicionarem. Os nossos filhos são reflexo de nós. Os nossos netos são reflexo dos avós. Sabe por que eu estou gravando esse vídeo desse jeito? Eu nem nasci no Rio Grande, mas o meu avô sim. Meu avô nasceu no Rio Grande, foi campeiro, foi ginete, foi laçador, laçou em vacaria, de lá. Foi um dos pioneiros de vacaria. Meu pai, gaiteiro, gostava de um bom mate, gostava da tradição, manteve a tradição, gostava e ensinou a piazada de casa a defender a honra, o brio. Mas muitos, inclusive até os meus antepassados, que torciam o bigode com alguma coisa que não gostava, mas não ringia os dentes para não deixar acontecer. E isso está acontecendo. Sabe por quê? Agora está acontecendo por causa de nós não ringir os dentes e dizer isso não pode, não quero, não aceito, vou lutar para que isso não aconteça. Só torcemos o bigode e fiquemos olhando de canto de zóio, mas deixamos passar, né? É só um boi. Mas sabe aquele ditado, onde passa um boi, passa uma boiada? Pois é, tchê. Piazada tomaram a rédea e o mundo se descambou. E a gauchada agora olhando de canto de zóio de novo, aqueles avós bem antigos, vendo o seu netinho que ele pensava que ia pegar no laço, calçar uma espora, domar um cavalo, ir pro rodeio de vacaria, mostrar a raça do avô. De repente o avô está vendo o seu netinho querido de mãos dadas com outro barbudo. E não pode falar nada, porque senão pode ser uma ofensa. Onde é que nós vamos parar, hein, piazada? Todo ser humano é ser humano e merece ser respeitado. Inclusive nós, que pensamos diferente, somos conservadores e defendemos a família. Eu defendo a minha família. Eu quero que lá na frente a minha família continue crescendo.
para o bem do país, para o bem mundial e para a glória de Deus. Por isso eu não quero que os valores sejam invertidos. Eu quero que as gerações que virão após mim possam escrever no seu documento: fulano de tal, sexo masculino. Fulana, sexo feminino. E você, quer isso também para a tua geração, para as gerações que virão? Ou não te interessa nada disso? Se não te interessa, então jogue fora o cabo da adaga, porque não faz sentido nenhum se lembrar de uma história brilhante do passado se você não valoriza o futuro. Mas se você tem amor pela pátria e tenha um pouco de honra ainda, lute, velho. Não deixe a peteca cair agora. Vamos cuidar das crianças que ainda vêm pela frente. Não deixe esse movimento terrivelmente danoso à família e à sociedade acabar com o futuro da nossa nação e a honra do mundo. E ainda antes de terminar, eu quero dizer, quando fores ouvir alguma música, um poema, uma canção, veja a procedência, o que ele está falando, procure se inteirar do que é esse poema, qual é a mensagem dele. Que talvez é bonito ficar ouvindo alguém que canta bem, mas e a mensagem que ele te passa? E a mensagem? Como é que fica a mensagem? A mensagem que vai permeando o coração dos teus filhos, dos teus netos. E depois, para você tomar um mate de uma erva bem boa, não vai poder mais porque não pode cortar as ervas. Se vier alguma praga que venha danificar o ervatal, tu não podes passar nenhum herbicida porque não pode também. Tu vai ficar sem o teu mate, meu velho. E também, se quiseres fazer um churrasco, talvez não vai poder, porque não pode criar gado, porque o gado faz mal para o planeta. Quem é o macho da história aí? É aquele que defende a família ou aquele que entrega a família para não se comprometer? Ai, não tenho nada a ver com isso. Ser macho e ser fêmea, ou o homem ter nascido do sexo masculino, é uma das coisas. Mas ter hombridade é outra coisa. E a hombridade faz com que a moral prevaleça. Mas nós precisamos acordar, porque tem muita gente no nosso meio que defende a destruição. E essa mensagem já é antiga, ela vem vindo devagarinho e foi entrando nas nossas casas sem nós percebermos. E agora é a hora de nós refugarmos isso. Se você acha que esse vídeo te ajuda ou pode ajudar alguém ainda em alguma coisa, repasse para os Gaudério aí, vamos espalhar essa mensagem de ficar atento, tá certo? Um grande abraço. Deus salve o Brasil. Até a próxima.